11h40, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vinheta no ar, vida saudável. Problemas ortopédicos são comuns na infância. Pé chato, curvo, joelhos virados e outros que as crianças enfrentam ao longo do desenvolvimento. Sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com a médica ortopedista pediátrica Juliana Pivanti. Vamos conferir a entrevista? As queixas que a gente mais recebe no consultório, que é bem prevalente, são as queixas sobre os pés. O pezinho chato, que é aquele pé que não tem a cava, ou então o paciente que anda com o pezinho mais rodado para dentro ou mais rodado para fora. Uma queixa também muito prevalente é com relação aos joelhos. O joelhinho que é um pouquinho mais aberto, que é o joelho que a gente chama de varo, ou o joelho valgo, que é aqueles joelhos que ficam batendo um no outro. Essas são as queixas principais do consultório. Claro que tem outras, mas a maioria é o pai que chega sobre uma dúvida ou sobre o pezinho da criança. São as queixas mais prevalentes. E como as crianças estão em fase de crescimento, se desenvolvendo, né? Muitos desses problemas melhoram naturalmente com o tempo? Sim, isso é assim, eu digo é por isso que eu gosto de ser ortopedista pediátrica, porque a gente não faz tanta intervenção igual a gente faz em adulto. Como essa criança está crescendo, a maioria, ou assim, grande parte dessas queixas, elas são sanadas com o crescimento da criança, a não ser que essa criança, claro, tenha alguma doença de base que levou a uma patologia, então a gente sabe que não, que precisa cuidar, ter um olhar mais atento e fazer algum ajuste para que isso não tenha uma evolução ruim. E algumas vezes a gente não consegue impedir isso. Mas quando é aquela criança que tem uma queixa, mas não tem uma patologia de base, a maioria das alterações que a gente vê, elas vão melhorando e até se resolvem com o crescimento. Quando levar, então, a criança a um ortopedista? Bom, essa é uma questão que a gente tenta desmistificar hoje em dia, que a criança é para fazer um acompanhamento ortopédico assim como ela faz no pediatra. Era para ser uma consulta de rotina, justamente por essa questão de quando a gente descobre algo no início, quando a gente vê aquela patologia que está começando a se formar, a gente consegue ter uma intervenção precoce e evitar que algo piore. Ou até quando é algo que realmente precisa de um tratamento, por exemplo, uma cirurgia. A gente consegue fazer cirurgias que guiam o crescimento. São cirurgias muito menores que vão aproveitar o crescimento dessa criança para resolver aquela doença ou aquela alteração. Quais os sinais que indicam que a criança pode ter algum problema ortopédico? O sinal, ou alguns sinais, seria quando você percebe que a criança sente uma dor ou aquela alteração que você já está vendo há uns 2, 3 meses e que não está mudando ou não está melhorando, ou então queixas que antes não tinha. O seu filho está brincando, jogando bola e de repente começa a aparecer uma dor que vai sendo progressiva e que não melhora. Existe a dor do crescimento, que a gente precisa ficar atento porque é um diagnóstico de exclusão, então não dá para dizer que todas as dores são dores do crescimento. Então o ideal é fazer essa avaliação, pelo menos quando essa criança começa a andar. Se logo no início um pediatra não perceber nenhuma alteração, que aí a gente começa logo nos primeiros dias de vida, alguns tratamentos, como é o caso do pé torto congênito, por exemplo, a gente começa com poucos dias. Mas quando essa criança é uma criança que está sendo acompanhada direitinho, está fazendo a puericultura e a pediatra não avaliou nada, o ideal é que ela comece a fazer essas consultas quando começa a andar, porque aí a gente já começa a avaliar e ver se tem alguma alteração ou não. Muitos estudos com que a gente vem acompanhando crianças há muitos anos e foi possível criar um estudo observacional daquilo que era feito e também com tecnologias de novos exames que a gente avalia realmente os tecidos como tendões, músculo, osso, que algumas coisas não precisam ser tratadas. O principal avanço, eu acho, para a ortopedia pediátrica é a gente ter diminuído o tratamento daquilo que não precisa ser tratado. Antes a gente tratava coisas que não eram nem doença, como o uso da botinha, que hoje em dia a gente não vê mais
nenhuma criança usando bota, até porque a gente sabe que alguns tipos de aquela bota mesmo pesada de madeira, ela não é mais usada, porque era muito usado para criança, por exemplo, que tinha um pé chato, que é o pé plano, para formar a cava. E hoje a gente sabe que ela não consegue formar uma cava. Eu acho que o maior avanço é esse, a gente olhar a criança sabendo que a gente precisa respeitar os marcos, que ela vai ter um gráfico das alterações osteomusculares e que hoje a gente conhece bem esses gráficos e a gente tem que respeitar isso, sabendo que a criança vai passar por algumas fases, algumas alterações que são super natural da idade que ela está vivendo. Dicas valiosíssimas, né? Hein, Herbert? Não? Dicas valiosíssimas para quem tem criança, né? Novinha, pequenininha. Pois é.